aguinha e tudo aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos ao KSSF. Para quem está vindo a primeira vez no ano, para quem já está aqui já há muito tempo, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Muito boa noite para os nossos internautas. E hoje eu vou falar sobre os filhos da luz. O que são esses filhos da luz, né? Porque somos chamados filhos da luz. Ok? Ok. Walter? Não está aparecendo lá, né? Problemas técnicos. Por que não está indo? Não? Porque ele está meio deslocado. Ele, ao invés de estar aqui... Opa, ao invés dele estar aqui... Então vamos passar com isso aqui, acho que é melhor, né? Está vendo aqui? Ó, ao invés de você botar aqui, você pode usar Então vou esse usar aí. isso aqui, então, né? Melhor. Muito obrigada, tá vendo? A gente pede ajuda, a ajuda chega, né? Se não falar que está com dificuldade, fica difícil aqui. Então, gente, é o seguinte, o tema que eu vou falar hoje à noite, ele surgiu de uma passagem que eu li e fiquei pensando muito sobre isso. Essa questão de nós sermos chamados filhos da luz, ele aparece em algumas partes do Evangelho e de uma forma um pouco diferente. Então, eu fui buscando o que cada uma delas podia estar trazendo para a gente, o que significaria a gente ter essa visão de sermos filhos da luz. Por que Jesus fala isso para a gente? Por que a gente escuta isso muitas vezes, né? Que nós somos luz. Então, eu comecei com a passagem de Paulo, em Efésios, e Paulo, essa visão de luz, para mim, toma uma outra definição, uma outra concepção do que seria luz, lembrando que Saulo, antes de se tornar Paulo, ele era mais cego quando ele via do que quando ele ficou, né, cego de verdade. Então, Saulo teve um encontro com Jesus, onde ele cai do seu cavalo e tem a visão, ele cessa, ele para de ter a visão por um tempo, e onde ele tem a maior... como é que eu diria? O que ele aprende nesse período que ele está sem enxergar é muito útil para a transformação dele enquanto pessoa, onde ele avalia as coisas que ele vem fazendo, né? Ele era um judeu, ele matou muitos cristãos, então ele vem nessa busca dele, essa mudança de comportamento dele é muito importante, muito significativa, essa cegueira dele, onde ele achava que antes ele via tudo, e dessa experiência que ele teve, ele passa a enxergar, então, muita coisa diferente. Então, ele fala aqui, nessa questão de luz, ele diz para a gente, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, vamos pensar que é uma pessoa que passou por um momento de cegueira, né, física, a gente passa por um momento de cegueira espiritual, Paulo passou por uma cegueira física e espiritual também. Então, para ele ter essa autoridade de falar para a gente andar como filhos da luz no Senhor, tem um significado além, não é só bonito falar, né, de luz. Ele tem uma experiência pessoal, ele está falando, olha, eu tive lá, eu fiz isso aconteceu comigo, eu consegui ver outras coisas. Então, pensando no que ele quer dizer em andar com o Senhor, ser essa luz, tomando por essa perspectiva, uma pessoa que escreveu isso na prisão, né, para o pessoal de Efésios, tem que ter realmente um pouquinho, né, avançado um pouquinho na espiritualidade dele para ter esse conceito e tantas coisas mais que ele já passou para a gente. Então, a primeira parte aqui dessa questão da luz seria isso, imaginar que essa pessoa que está falando para a gente é uma pessoa que esteve na escuridão, entende o que era andar na escuridão, não só física como espiritual. Ele achava que ele estava super certo e depois ele veio perceber que ele estava super cego. E ele passou a ver depois que ele ficou cego. Então tem essa mudança aí de conceito. Então, se a gente voltar um pouquinho em Efésios, na carta dele, né, aquilo ele falou para a gente em Efésios 5:8, aqui ele vai falar para a gente um capítulo um pouquinho antes, sobre o que seria, qual é o conceito dele, então, do que seria ser filho da luz, do que seria essa caminhada na luz. E ele vou colocar aqui o que ele passa para a gente, o que ele descreve como seria essa caminhada, esse ser filhos da luz, e a gente vai ver que tem muita coisa parecida com o que a gente estuda aqui, muita coisa que está no Espiritismo, muita sugestão do que a gente pode fazer com a nossa mudança íntima. Então, primeiro é o seguinte, isso está no Evangelho, é Paulo falando para a gente. Despisse do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, o convite dele já de que a gente não está no caminho, né? A gente tem que parar e pensar um pouquinho por onde a gente está indo e deixar esse homem velho para trás. É um convite que a gente escuta muito nas palestras, muito na literatura, de deixar esse homem velho, da gente se conhecer e a gente fazer essa mudança.
Ele fala também, serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, que basicamente é, né, você deixou o velho, vai ter que vestir de alguma coisa. Qual a proposta que você vai fazer a partir do momento que você tomou a decisão de não andar mais naquele caminho? Abandonar a mentira. Ele continua, vocês podem procurar depois no Evangelho, eu só coloquei aqui porque ele menciona a mentira no sentido de você não ter que falar. Você tem que ter muito cuidado quando você fala verdades para os outros. Né? Então, não é só você falar a verdade, porque você vai falar a verdade, quantas pessoas você vai ferir com isso. É mais no sentido de você ser leal, de você ser verdadeiro, de você ter um comprometimento com aquilo que é correto. Então, é isso, abandonar a mentira. E não sair por aí falando o que pensa para todo mundo. A gente tem que ter um pouco de cuidado também de falar o que a gente pensa para todo mundo, né? Ou como a gente vai falar o que a gente pensa. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ele usa o termo diabo, a gente está voltando, né, na época dele, ele usa diabo, a gente pode colocar várias substituições aqui, né, não dê lugar a, sei lá, pensamentos, pessoas, situações, mas o que ele diz? Que a gente não peque, que a gente não deixe que nossa ira tome conta da gente, que a gente não deixe isso... realmente que a gente vá dormir com essa ira, que a gente consiga fazer um pouco de reconciliação antes do sol se pôr. Seria o ideal, né? Que a gente conseguisse pedir desculpa, reconciliar antes do sol se pôr para começar um novo dia. Né? Por isso que a gente tem a eternidade para fazer um pouquinho, porque não é fácil a gente perdoar ou pedir perdão antes do sol se pôr. Às vezes toma muito tempo para a gente perdoar ou para a gente pedir o perdão. Mas o convite dele é que a gente conseguisse fazer isso, né? Antes do sol se pôr. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O convite dele é a caridade. Então, a gente tem que estar ocupado com alguma coisa. Essa é a visão de Paulo com relação aos procedimentos dos filhos da luz. Quem seriam esses filhos da luz? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O cuidado com aquilo que a gente tem que falar. Com como a gente vai falar, o que sai da nossa boca, o que sai do nosso coração. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Convite da nossa mudança, do nosso... Prestar atenção, nada mais é do que um convite, ok. Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, prestar atenção no que a gente está falando, prestar atenção no que a gente está pensando. É uma mudança, é como ele vê esses filhos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Resumidamente, a doutrina, né, de Jesus, ele tinha pleno conhecimento, né, não só de toda essa espiritualidade, do estudo, mas ele pôde conviver com os apóstolos e pôde saber sobre Jesus, e isso aqui nada mais é também do que representa o que Jesus tenta ensinar, o que a gente tenta aprender até hoje. Não é tão simples assim. Então, esse propósito todo dele de colocar o que seria filhos da luz, ele requer um pouco de responsabilidade da gente. Como que a gente caminha? O que a gente faz com isso? Então, a gente não é mais criança, ele exige uma certa mudança. Aí a gente vai para Mateus. Mateus, ele escreveu esse evangelho, e Mateus, ele era Levi, ele era o coletor de impostos. Então, quando ele escreve sobre Jesus, quando ele conta as histórias sobre Jesus, ele coloca uma visão ainda, né? Ele fala para o povo judeu e ele se refere ao reino dos céus. Então ele também coloca aqui essa questão da luz. E ele fala o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, ele tem essa visão, ele sempre fala de céus, ele é um apóstolo que fala dessa visão de igreja, de céu. E aqui é interessante porque Paulo fala para a gente, né, andar como filhos da luz. Aqui ele fala resplandeça como filhos da luz. Então já é uma outra visão do que é ser luz, de como que a gente vê, como seria essa caminhada da gente estar na luz. E esse texto dele, esse evangelho, ele vem logo depois das bem-aventuranças. Então também é um período que Jesus está buscando que os apóstolos também sejam um pouco mais, né, que eles cresçam um pouco mais, chamando uma responsabilidade. Até quando
né? Ele vai ficar ali com os apóstolos. O que ele está ensinando? Então, nesse momento, quando ele pede que eles resplandeçam a luz, assim, olha, vocês já aprenderam bastante, né? Está na hora dessa luz começar a sair de alguma forma. Então, é um chamado também para que a nossa luz, a nossa responsabilidade, depois que a gente aprende, a gente faz o quê? Então, primeiro a gente se autoconhece, né? Depois faz o quê? Domina. Porque se você já sabe, você pode dominar. Se você já percebeu o que te faz mal, como você age, não vai mais lá, né? A gente tem essa ferramenta para parar e pensar. Então, um pouco disso que eu quis trazer nessa palavra de Mateus, desse pedido, dessa posição de Jesus com relação ao nosso compromisso de amadurecer, né? Então, eu fiquei pensando luz, pensando um pouco mais, né? Não, claro que Jesus, ou quando a gente escuta isso, ninguém falou de eletricidade, não era essa a questão, mas eu fiquei pensando um pouquinho na luz. E agora aqui fiquei pensando, quando eles comparam a gente com luz, hoje em dia ninguém vive mais sem a luz, né? Sem a eletricidade. Então, quão é importante a gente ter a eletricidade, ter a luz? Não dá mais para viver sem um telefone, né? Imagina, Deus me livre sem o Facebook, ou Deus me livre sem o WhatsApp. Né? Poder ficar no escuro, não dá. Alguém tem medo de espírito, então morre, porque se não puder acender a luz quando está com medo, como é que faz? Né? Tem que acender a luz. Então, eu fiquei imaginando agora, exatamente aqui, será que esse convite de luz, essa importância da luz, não tem a ver com isso? Olha a importância da gente ser luz, dessa comparação. Então, vamos pensar um pouquinho na luz. Uma definição que eu trouxe aqui, de um site que eu peguei, é um dicionário, né? Pode não ser tão precisa, mas para a gente pensar um pouquinho o que estava nesse site. A luz é o que ilumina os objetos e o torna visíveis. Vocês conseguem me ver, a gente consegue se ver porque está aceso. Se a gente apagar a luz, vai ficar difícil. A sua velocidade de propagação no vácuo é de aproximadamente, gente, essa versão não é atual, tá? É 300 milhões de metros por segundo. E a claridade que o Sol se espalha sobre a Terra leva 8 minutos para a claridade do Sol chegar e ele pega todo o planeta, claro, com a rotação da Terra, mas ele atinge todo o planeta. A luz é uma energia eletromagnética radiante que pode ser captada pelo sentido da visão. Então, a gente consegue perceber a luz, a gente consegue ver. E é um objeto que serve para iluminar, né? A gente traz a luz para iluminar algo. Então, tem um propósito que você seja a luz. E, no sentido figurado, disse tudo que esclarece o espírito, a luz da razão e a da fé. Então, a gente tem uma luz, tem uma ideia. Então, são várias colocações sobre luz que a gente pode estar fazendo aqui. Mas eu pensei assim, então se ele compara a gente com luz, o que será que ele viu? Que a gente poderia ser o quê? Radiantes. Né? A gente pode ser radiante, como a luz do sol. Né? Que a gente pode iluminar o caminho de uma outra pessoa, ou o nosso próprio caminho. E com uma velocidade, porque a luz tem uma velocidade, é rápida, tem pressa. As coisas têm um pouco de pressa, às vezes, para a gente caminhar para a nossa evolução. E usar justamente essa luz para nos orientar, né? De trazer a luz da fé, da razão. Então, tudo isso, eu acredito que cabe dentro da definição de luz o porquê essa comparação da gente com a luz. E falando de luz, a comparação maior que a gente pode ter, né? Nosso exemplo, nosso guia, nosso modelo é Jesus. E ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, né, o significado da vida, da luz, do que ele exala. E fazendo tudo aquilo que eu já li, que Paulo dizia, qual era o procedimento dos filhos da luz. Vide Jesus. Ele viveu exatamente tudo aquilo. E me chama a atenção na questão de Jesus, porque me chama a atenção todas as pessoas que conseguem passar um testemunho onde você sabe, eu sei que você passou por isso. Eu vi. Então, se eu vi e você fez, eu sei que é possível. E eu acredito que com Jesus foi a mesma coisa. Os apóstolos viram. Então, não tem como negar. Né? Se eu ficar aqui em cima e falar para vocês as 1000 técnicas de como nadar, passar aqui 1 hora falando para vocês, olha, nada assim, nada assado, faz assim, todas as técnicas. Aí, passa uma semana, vocês me veem na rua, tem uma pessoa lá se afogando, eu passo perto, nem tento salvar, falo, não consigo nadar. Eu falo, mas ela estava falando sobre nadar outro dia, né? Como é que eu vou assimilar o que ela está falando? Mas, se você me ver falar de alguma coisa, ou se você nem precisa falar, nem preciso falar, se aquela pessoa estiver se afogando, você me vê entrando na água, nadando, tirando aquela pessoa, então aí aquilo que eu estou fazendo vai ecoar muito mais do que a gente está falando. E assim com Jesus. O exemplo de vida dele ecoa muito mais qualquer coisa que ele possa ter dito. Então, a gente fica mais com esse exemplo dele mesmo. Que foi a missão dele. Então, Emmanuel nos diz que ele, Jesus,
É a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição, sempre, para sempre. Jesus sempre foi, é e será esse exemplo de luz, esse exemplo a seguir, que a gente pode estar sempre voltando para ele, para a gente arrumar a nossa bússola e continuar a caminhada. Emmanuel continua nesse texto, ele fala o seguinte: nas suas mãos, achei lindo isso, nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado. Então, a gente pode ter certeza que foi alguém que veio e traçou para a gente um modelo, um caminho. Então, Mateus continua falando agora: vós sois a luz do mundo. E esse trecho, ele é Emmanuel também que nos fala. Então, ele diz o seguinte: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Nesse sentido, o cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Recomenda-nos, assim, não nos determos em conflitos ou periquirições, pesquisas, né? Você ficar envolvidos, sem proveito, visto que a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Essa é a função da luz. Né? Socorrer, ajudar e iluminar. E eu grifei esse sem espírito de sacrifício porque me chamou a atenção isso. Eu mostrei esse estudo para uma pessoa muito querida e a primeira coisa que ele me perguntou: o que é sacrifício? E eu falei: pronto, parei toda a minha palestra, agora tenho que voltar, mudar o rumo. Né? O que eu vou fazer? Fui ver um pouco mais o que era isso. O que é esse sacrifício, então? Então, ser luz pede não só tudo aquilo que a gente viu, mas o sacrifício também. E qual que é esse sacrifício? Por que esse sacrifício? Então, a gente vai continuar com Emmanuel. Né? E a gente vai entender o seguinte: essa definição também eu trouxe. Depois vocês têm acesso ao PowerPoint, lá tem as referências. Mas olha só que interessante. Sacrifício é o ato principal de todo culto religioso, por meio do qual a criatura racional reconhece o supremo domínio do Criador sobre a sua pessoa, mediante uma oferenda sensível, que significa a oferenda interior. Ato ou efeito de sacrificar, oferta feita às divindades em certas cerimônias solenes. Então, o que a gente conhece de sacrifício é isso, né? Geralmente você tem que dar alguma coisa, se for uma cerimônia religiosa, a gente sabe muitas vezes que tem aí diversos tipos de sacrifício, né? Animal, né? Sacrificar com as coisas dos outros deve ser mais fácil, inclusive. Enquanto a gente não tem histórias que tem o nome, porque a mãe fez a promessa para o nome da santa, então pôs o nome no filho da promessa, né? Ou passa para o outro. Não, se acontecer isso, fala para o outro ir e pagar a promessa para mim. Então, no caso, o sacrifício aqui é um pouquinho diferente que eu quero trazer. O sacrifício aqui, ele é dito, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que eles falam para a gente sobre o sacrifício. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Já toma um outro propósito, né? Já toma outra visão disso. Então, o que é que a gente consegue fazer em prol do outro? Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos. Então, a nossa zona de conforto, o que a gente está doando? Ninguém está falando nada material, né? Nessa parte aqui. Vós que sujais vossas mãos delicadas curando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é o vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tende nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos. Então, aqui, quem já não passou, né? Quem já não fez esse tipo de sacrifício? Não é porque você está dentro de uma casa religiosa, mas você faz isso quantas vezes? Uma mãe com um filho, um amigo? Quanto que a gente já fez isso? E nessa parte do cilício, o cilício era um cinto com dentes que eles usavam antigamente como flagelo, né? Então, eles apertavam esse cinto assim na cintura para sentir a dor. E isso é uma forma de sacrifício, sacrificar aquela dor
não dá para imaginar, né, como é que alguém pode usar aquilo para se martirizar, mas era muito comum. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que esse silício não é isso, né, não é o material, não é o físico, de novo, é muito mais do que você dá. Eles falam que esse silício, eles tomam um ponto assim, né, do perfeito sacrifício, que eu vou falar mais na frente, mas existe um outro tipo de sacrifício que não é esse físico da dor. Então está aí a referência desse espírito que nos fala sobre o que seria sacrifício, é um anjo guardião, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias, o verdadeiro silício. E eu trouxe aí um pouco dessa oração de Francisco de Assis, no caso é São Francisco, né? Mas Francisco de Assis, onde ele nos convida exatamente isso, né? Que a gente possa, com mais consolar que quer ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, isso é um sacrifício, né? Ele viveu a vida dele dessa forma. E esses dias eu li uma historinha bonitinha dele, que diz que ele estava andando super feliz. E ele foi andando pela rua e encontrou, ele perguntou para uma árvore, assim, fala-me sobre Deus. Diz que a árvore deu uma sacudida assim e saiu um monte de frutos assim da árvore. Ele falou, obrigada, irmã árvore, e continuou o caminho. Aí ele passou por um rio e pergunta assim para o rio, me fala um pouco de Deus. E a água, então, borbulhou e parou. E ficou calma e serena. Ficou tão parada que ela ficou refletindo na imagem. Virou um espelho de tão calma que ela ficou. E diz que nesse espelho ele viu a imagem da irmã Clara. Então ele agradeceu, obrigado, irmão rio. E continua a caminhada dele. E nessa caminhada ele encontra, no final, um homem. E ele pergunta para o homem, fala-me de Deus. E o homem fala assim para ele, venha comigo. E eles vão num lugar e esse homem então tira da mochila dele comida, porque eles vão num lugar muito pobre, e essa pessoa então começa a dar comida daquela mochila para os pobres. E Francisco fica impressionado com aquela atitude dele e pergunta, né, olha para ele e fala, o que você está fazendo? E ele fala, né, e nessa percepção dele, ele vê que não falta, e o homem continua tirando pão na mochila e alimentando a multidão, e aquilo não acabava. Aí ele perguntou, me fala, né, como que é isso? E então esse homem teria falado para ele, Pai Nosso e Pão Nosso. Então, que aí ele entendeu o que o homem queria dizer quando ele falava de Deus, dessa comunhão, desse sacrifício, tudo. Achei muito bonito, porque a natureza nos mostra isso o tempo todo, né? E quantas pessoas fazem até mais do que a gente. Então, nesse nível de sacrifício é que a gente constrói a nossa luminosidade. Então, de novo aí, esse texto é da equipe da FEB, eles também continuam. O sacrifício é a prova máxima porque passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois por meio deles se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidades inextinguíveis. Sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. É dando que se recebe. Né? A gente tem tanta coisa aí, tanto exemplo dessa questão do sacrifício interior. Então, o sacrifício, só para terminar aqui, não é imposição, né? Ninguém está fazendo porque é obrigado, é uma coisa que vem de dentro, é conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo até as necessidades do outro, e por isso que a gente vai ajudando cada vez mais. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala daquela parte que quando você vai orar, ele pede para que você então deixe primeiro, né, vá se reconciliar com seu irmão, para depois você voltar e continuar a oração. Então, olha esse sacrifício de você se reconciliar com alguém. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, não é verdade? Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Então, vem aí também dessa questão de que a gente sabe que não é mais físico. Então, qual que é o convite? Se a gente sabe como é que a gente tem que caminhar, né? Sabe que a gente tem que partir um certo sacrifício, a gente tem que crescer, qual que é o convite? Vamos pensar como é que essa luz aqui funciona, então. Emmanuel nos dá essa explicação fantástica. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes,
O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, olha que coisa mais bacana, como a lâmpada, ela se consome, né? Ela consome energia da usina para gerar luz. Como que a candeia consome o óleo. Então, um pouco um convite do que a gente se consome, o que a gente consegue dentro da gente. Qual é esse sacrifício que a gente oferece para se consumir, para que a gente gere essa luz, que faça tudo isso pela gente e pelo próximo? Doando-se. É a única forma da gente se doar. E cada um está num nível diferente de doação, no meu ponto de vista. Uns vão conseguir dar mais, né? A gente está em diferentes níveis de experiências de evolução. Então, assim, cada fonte vive em seu nível. Né? A gente já sabe que cada fonte vai estar no nível de volume. Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Cada espírito respira na esfera que elege para o clima ideal da própria existência. Isso dá um conforto, porque dá a impressão assim, nossa, e como é que eu vou atingir tudo isso? Às vezes a gente olha assim, então Jesus como modelo, fala, nossa, eu estou tão longe daquilo, mas a gente tem que ter essa clareza de que não, a gente está caminhando, a gente já não está como a gente gostaria, mas a gente já não está mais como a gente estava antigamente. Né? Quem é que diz que alguns minutos de evangelho, Chico, quem falava isso? Eu não tenho essa fonte, mas Ayrton, ajuda aí. Que ele falava que em alguns momentos de evangelho você já está pronto, né? Em alguns dias de evangelho você já estaria pronto para seguir a sua caminhada. Né? Emmanuel que disse, obrigada. Você já estaria pronto. Então, olha só, se a gente está aqui bastante tempo, um pouquinho que você já escutou, já dá esse recurso para a gente começar a mover, para a gente começar a fazer o quê? As nossas escolhas. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejem para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Emmanuel de novo. Então, a gente tem que lembrar disso. A escolha é nossa. A gente pode escolher a qualquer momento e pode escolher voltar e refazer tudo de novo, de uma forma diferente. Entender o que a gente fez na situação que a gente estava, não ir lá atrás e julgar a gente com o conhecimento de hoje, porque acho que nem é justo a gente olhar para trás e falar, puxa vida, né, fiz tudo aquilo tão atrapalhado, mas na época a gente não tinha outro conhecimento, era o que a gente tinha de conhecimento. A gente está numa caminhada que a gente começa, né, na ignorância, todos nós chegamos ignorantes e com o tempo a gente vai adquirindo mais sabedoria. Então, esse livro, Trilha de Luz, é um livro bem bacana do Emmanuel, são várias passagens, né? E essa aqui que fala exatamente da questão da luz. Então, ele fala o seguinte, compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, o convite aí, aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nós façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem. Olha o homem velho aí de novo. Perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam as zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Então, a gente vai caminhando. Então, Jesus diz que ele era luz e nós também. Não dá para ficar um pouquinho mais claro o pouquinho que a gente pode fazer, os ajustes que a gente pode fazer para ser digno dessa colocação da luz. Seguindo de novo com Emmanuel, naquele livro, Trilha da Luz. Todo aquele que descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores. E começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com os horizontes mais largos. A gente vai só crescer, a gente vai se juntar com outras luzes e vai se juntar à luz maior, uma usina maior. Né? O caminho é que a gente vire tudo uma grande luz juntos. Então, à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Que bacana, a gente vai virar tudo luzinha. Né? Tudo luzinha e vai virar uma luz grandona. Eu estava lendo, hoje veio assim na minha cabeça o vagalume. Né? Falei assim, vagalume. Eu falei, nossa, o que será que o vagalume tem a ver com essa história toda da luz? Porque da onde veio isso? Vou ler. Vou procurar saber o que é vagalume. E super interessante. Uma parte triste, porque ele está quase em extinção.
Mas eu vi um vídeo onde eles se juntam numa árvore e eles acendem todos ao mesmo tempo. É uma visão linda de ver. Como é que pode eles terem, né, todo o processo de criar aquilo e como ele produz aquela luz, que me fez pensar, será que o vagalume está um pouquinho mais adiantado que a gente? Afinal de contas, ele acende e a gente não. Então, essa química que acontece no vagalume, olha que importância da luz, e até fiquei tentando estudar um pouquinho mais a diferença da luz gerada pelo vagalume e da luz gerada pela eletricidade, né? O vagalume gera luz, uma luz fria, ele não tem o calor. Então, eu fiquei com essa coisa do vagalume na cabeça, dessa reação química, dessa união dos vagalumes, dessa comunicação entre eles pela luz. Eles piscam e mandam, né, a mensagenzinha de amor para vagalume e fêmea vir namorar, bonitinho. Não é legal ter um namorado que manda luzinha para gente, né? Isso é legal. Não estou falando luzinha da mensagem do telefone, não. Hein? Mandou uma mensagem. Estou falando a gente ter mesmo, assim, aquelas luzinhas. Então, a gente talvez consiga criar um pouco disso. Então, a gente tem que se manter conectados com o alto. O sentimento, Emmanuel de novo, é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, aqui dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Olha o sinal que a gente pode estar mandando. Qual é a comunicação de luzinha que a gente está recebendo e está mandando? E aí, essa frase de Chaplin, muito fofa, que ele diz o seguinte, olha que coisa mais simples, carregue dentro de si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias. Bacana, né? Se a gente tem um sentimentozinho de bem, olha quanta coisa boa que chega. Então, vamos estar atentos para a gente ter esse bem dentro da gente. E a gente é tão fadado à luz, que eu não sei se alguém já fez essa experiência, né? Mas a experiência do feijãozinho, olha que coisa mais incrível. Você pode fazer esse condomíniozinho aí do meio, que ele vai seguir a luz. Ele vai fazer todo esse caminho para sair na luz. Se vocês não acreditam, façam. Né? Façam e olhem. E faz esse caminho. Faz uns caminhos diferentes. Assim, a gente podia fazer um campeonato, cada um traz um feijãozinho diferente. Mas qual que é o ponto que eu quero mostrar aqui? A gente pode até estar longe, achar que está longe dessa luz que a gente acha que a gente tem ou que a gente não tem. Mas não interessa, porque a gente está num caminho, a gente está indo. Nós somos um brotinho de feijão tentando seguir a luz. Isso é parte do grande plano desse Deus maravilhoso que criou esse planeta. Até o feijãozinho vai. Né? A gente tem que lembrar. E lembrar disso, que a gente tem que absorver e seguir essa luz e também brilhar a nossa luz. Então, sempre, Emmanuel continua, sempre que nos extraviamos dos caminhos do bem, indiscutivelmente a bússola nos auxiliará a solucionar os problemas de rumo, mas somente a luz nos doará os pormenores da estrada que nos cabe percorrer. A luz vai estar guiando a gente. Parece que não, mas quem sabe a gente está aí andando porque tem essa luz que a gente está buscando. Então a gente segue, a gente continua a nossa caminhada, porque de uma certa forma a gente está igual essa plantinha aqui, meio tortinha, de um lado para o outro, mas no final ele vai sair ali na luz, ele vai crescer, ele vai dar feijão. Né? Fantástico saber isso. Então, olha só, para a gente poder estar terminando aqui o nosso estudo, esse estudo é todo Emmanuel. Olha as instruções dele. Apaguemos a fogueira do ódio em nossas manifestações verbalísticas e acendamos a luz da solidariedade para com todos, a fim de que nosso passo seja útil na senda dos nossos semelhantes. Sê tu quem auxilie, quem encoraje a esperança, quem aclare o caminho e quem estenda sobre a vida o manto da paz. E terás brilhando sobre ti a luz do Mestre Divino, que, em se imolando por amor na cruz do sacrifício, reconciliou o transviado homem da terra com a luz celestial. Né? Fica o convite para a gente pensar um pouco nisso. Então, quando a gente escutar de novo, né, seja a luz, resplandeça a vossa luz, caminhe sobre a luz, seja filhos da luz, ande como filhos da luz. Olha quanta coisa que a gente pode estar trabalhando para que a gente seja digno de ser representante dessa luz, da gente estar brilhando, lembrando que a gente dentro de nós, todos nós estamos brilhando a luz do Criador. Tem uma chama de luz dentro da gente. A gente só tem que fazer essa chaminha crescer e ficar acesa, para que a gente consiga crescer e aprender e dividir essa luz. E quem sabe lá na frente a gente consegue se comunicar igual os vagalumezinhos. Gente, é isso, né? Vamos deixar então a nossa luz brilhar. E eu queria passar aqui também só o último, vou deixar como última mensagem do Emmanuel, que também dá uma certa injeção assim de ânimo para a gente. Presta atenção.
Sempre que nos extraviarmos dos caminhos do bem, indiscutivelmente, a bússola nos auxiliará a solucionar os problemas de rumo, mas somente a luz nos doará os pormenores da estrada que nos cabe percorrer. Queria terminar com isso que eu já tinha falado, e que a gente lembre dessa luz e deixe essa luz brilhar cada vez mais. É isso, gente, sobre a luz de hoje. E aqui está um pouco da bibliografia para vocês. Eu agradeço imensamente a atenção e o carinho de todos. Brilhe muito a luz de vocês e de todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos, então. Obrigada, Estela, pela palestra maravilhosa. Que todos aqui possam brilhar. Vamos aos avisos. Espera aí, está um pouco confuso aqui. Achei. As nossas aulas começaram finalmente. Eu acho que eu fiquei assim meio atrapalhada semana passada. Falei que tinha começado, mas não era. Então, assim, vou tentar correr hoje, mas se eu me atrapalhar, vocês me perdoem. Então, as nossas aulas começaram, né? Desculpe, no domingo, às 9h30 da manhã. Obrigada. E hoje, às quarta-feira, agora, depois da palestra, às 8 horas. E nas quinta-feiras, às 7 horas da noite. E também temos estudo do Espiritismo em inglês, que é no domingo, às 9h30, e nas quarta-feiras, às 8 horas. Acho que é isso mesmo que está falando aqui. Temos também as palestras em inglês, que vai ser os domingos, de 1h15 às 2h45 da tarde, no Advanced Level. Então, quem quiser se inscrever, por favor, procure a Carla ou a menina que estiver na livraria para poder fazer as inscrições. Nas segundas-feiras também vão ter aulas de inglês das 8 da noite até as 9h30 da noite, no nível básico e intermediário. E vai começar agora, dia 14 de janeiro, aliás, já começou, então quem estiver interessado, se inscreva já. Não falo que... Amanhã, desculpa, porque não está... Aqui, quinta-feira, desculpa. Consciência, Saúde e Vida. Amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, com o Gilberto Rustes. No sábado, às 11h30 da manhã, tem a palestra com a nossa querida Sandra Arcanjo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por agora... São só os avisos. Eu vou convidar a nossa querida Estela para fazer a oração final. Então, agora, nos unimos mais uma vez no pensamento, deixando que todo esse ensinamento, toda essa experiência, todo o tratamento recebido aqui, durante essa palestra, essa última hora que a gente ficou aqui reunido, que tudo isso possa nos fortalecer, que possa entrar em nosso coração. Agradecidos ao Pai por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Agradecidos a Jesus por todo amor, por todo exemplo, por toda força, todo amparo. Te pedimos, Pai, pela tua proteção, pela tua inspiração, para que possamos cada vez mais seguir os passos do bem, do amor, da caridade, para que a nossa luz possa crescer cada vez mais, para que juntos possamos unirmos a tua luz maior e podemos ser chamados filhos da luz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, a toda ajuda recebida, a toda palavra de conforto que nos chega, por intermédio de amigos, por pensamentos, por mensagens, por músicas e por tudo aquilo que Deus se utiliza para que possamos ter fé, confiança, coragem e com isso seguimos a nossa caminhada.
Que a vossa bênção, Pai, que a vossa luz e a vossa proteção se estendam sobre nós e todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Que assim seja.